eu quero iniciar aqui afirmando, né, que a Petrobras, nesse fim de semana, ela fez tudo aquilo que nós, da direção do sindicato, imaginávamos que ela iria fazer, né? E sem nos surpreender em nada, né? A empresa, ela tem uma capacidade impressionante, os seus gestores, de ser previsível, e ao longo da minha fala eu vou explicitar o porquê que eu digo isso, que eu afirmo isso. Fazer uma breve descrição das nossas discussões junto à categoria petroleira, que nós sempre nos questionamos do seguinte: por que nós somos considerados uma categoria que exerce uma atividade essencial, temos que, só nós, enquanto sindicato e categoria, cumprir o que está previsto na lei de greve, né? Lei de greve essa que ela é de 89, é a lei 7783, né? E que diz no seu artigo 11º que nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da população. Notem que a lei fala em comum acordo, né? E nós sempre discutimos isso no âmbito da direção e extrapolamos essa discussão também para a categoria. Por quê? Porque a nós só nos é obrigado pela justiça do trabalho, que mais, volto a dizer, que mais parece que é uma justiça do capital, só nos é obrigado o aviso com 72 horas, né? E efetivamente nós tivemos na nossa greve do dia 22 de agosto, né, a greve que nós convocamos a categoria, a greve pela vida, e que 3 plataformas efetivamente pararam a sua produção, e nós tivemos, ao longo desse movimento, 8 trabalhadores que foram punidos, alguns com 15 dias de suspensão, outros com 3. Mas naquele momento, e aí é bom a gente frisar, que em todo movimento nosso a gente tira algum aprendizado, né? Naquele momento o juiz do trabalho de plantão, o Dr. Múcio Nascimento Borges, ele expediu um mandato de intimação para o sindicato por conta daquele movimento nosso, e ele diz o seguinte: a lei não obsta o direito constitucional de greve, ainda que nessas atividades essenciais, no caso a nossa, mas impõe a sindicatos, aos empregadores e aos trabalhadores que garantam em comum acordo, esse friso é meu, né, em comum acordo, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Esse é o artigo 11º da lei de greve que eu me refiro. Essa decisão desse juiz, aliada a uma outra fala dele também na mesma sentença, em que ele coloca que o judiciário sempre vai acolher, né, toda demanda de trabalhadores em defesa da vida, né, causou um rebuliço dentro da empresa, né, e a partir desse momento a Petrobras começou a se preocupar com segurança. A Petrobras começou a se preocupar efetivamente com segurança após a decisão desse juiz substituto, Dr. Múcio. E aí ela elaborou o fórum de SMS, onde participaram diretores da FUP, presidentes, diretores e gerentes executivos da Petrobras, né? Ela participou, ela criou esse fórum somente para atender, né, a uma preocupação que foi colocada pelo juiz naquela sentença, né?
Então, não foi porque a empresa se preocupa com a segurança dos trabalhadores, não. Ela tinha que dar uma justificativa, não só para o Poder Judiciário, como também para a mídia, que ela tinha preocupação com as questões ligadas às questões de saúde e segurança. E nós, da diretoria do Sindipetro-NF, no momento seguinte à realização daquela greve do dia 22, nós fizemos um seminário para avaliar aquele movimento e também para preparar os novos passos, e nós começamos a exercitar, a discutir com a categoria, não só dentro desse fórum, como também nas nossas idas nos aeroportos, em conversas informais, por que a gente não buscava exercitar a plenitude da lei de greve, né? Existe a lei, né? A categoria, a gente sabe que a categoria ela tem um viés legalista, por mais que a gente às vezes coloque que quem faz a lei é a luta, né? Mas existe essa lei, ela é explorada pela empresa e nós entendemos ainda que temos que explorar aquilo que é, na nossa visão, um ponto positivo para a gente. E aí, ao longo da nossa campanha reivindicatória, a Federação Única dos Petroleiros foi trabalhando essa questão junto aos seus sindicatos filiados, tá? Nós, durante todo o processo, nós aprovamos uma greve que se iniciaria a partir do dia 16 do 11, demos à empresa o prazo que até o dia 10 do 11 para que apresentasse a sua proposta final, né? Estou fazendo todo esse histórico para no final vocês vão entender o porquê. Apresentasse a sua proposta final e no dia 10 ela não apresentou a sua proposta, nós já tínhamos uma reunião agendada para o dia 11 na Procuradoria-Geral do Trabalho lá em Brasília, né? Nós já havíamos tido uma primeira reunião no dia 9 do 11, na qual a Petrobras faltou a essa reunião, não foi. Uma nova reunião foi agendada para o dia 11 do 11. E nessa reunião a Petrobras cinicamente afirmou o seguinte: não está criado um impasse negocial. Não existe impasse negocial que justifique nós sentarmos à mesa e discutir cota de produção. Porque o sindicato também fez uma proposição de cota de produção, que está inclusive no nosso site. E não fizemos isso de orelhada, não. Nós sentamos com a nossa assessoria do DIEESE, verificamos qual é a produção, qual é a demanda, importação, exportação, elaboramos uma proposta, protocolamos essa proposta no Ministério, na Procuradoria-Geral do Trabalho, entregamos essa proposição à Petrobras. A Petrobras se recusou a discutir essa proposição, alegando que não havia impasse, e alegando que os trabalhadores dentro da companhia, eles têm o livre direito do exercício de greve. Que não existe dentro da companhia, palavras do advogado da Petrobras, não existe atos antissindicais. Inclusive chegou o advogado da empresa a comparar a nossa greve à greve dos rodoviários, como se fizéssemos aquele acordo, seria um lockout. Ou seja, um lockout é aquela greve combinada, na visão dele, como dos rodoviários, né, visão do advogado da Petrobras, onde patrões e empregados fazem a greve para aumentar o preço da tarifa para a população, né? Essa era a visão da Petrobras e que foi prontamente rebatida, tanto por nós, estávamos lá, da Federação Única dos Petroleiros, como também pelo procurador. O doutor Otávio, se não me falha a memória, doutor Otávio, ele rebateu de pronto essa afirmação do advogado da Petrobras. Pois bem, essa reunião não deu em nada, o procurador e todas as atas dessas reuniões, elas estão, das reuniões na Procuradoria, estão no nosso site, né, no site da FUP. O procurador colocou, ao final da reunião, que iria acompanhar de perto todo esse processo de negociação dentro da Petrobras, né, e que não iria permitir que fossem praticados atos
antissindicais durante o período, o período de mobilização da categoria, e que estaria ali aberto à Procuradoria para que fosse, se necessário fosse, novas reuniões no sentido de se buscar uma intervenção da Procuradoria-Geral do Trabalho. Chegou no dia 14, a Petrobras apresenta a sua última proposta. Ela gosta de fazer isso para pressionar os trabalhadores. É a última proposta, apresenta um calendário de pagamento para tensionar os trabalhadores a aprovarem aquela última proposta. A federação e os seus sindicatos deram o indicativo de rejeição dessa proposta, né? Deram indicativo de rejeição dessa proposta, e ao mesmo tempo, a partir do momento que as assembleias elas começaram a se consolidar, né? Saímos em assembleia no momento seguinte, nós solicitamos uma nova rodada de negociações na Procuradoria-Geral do Trabalho. E aí notem os senhores que nós tínhamos uma greve aprovada para começar a partir de 16/11, e essa foi uma primeira novidade que nós colocamos nessa campanha reivindicatória, era a partir de... A Petrobras embarcou toda a sua equipe de contingência ao longo da segunda e da terça-feira, segunda-feira 14, terça-feira 15, ela já estava embarcando a sua equipe de contingência, e aí também nós começamos a mensurar, né, o tamanho dessa equipe. Nós hoje sabemos que a equipe de contingência da Petrobras, ela tem cerca de 700 pessoas, né, e que a Petrobras insiste cinicamente, como foi colocado aqui ontem por mim, e que já está essa resposta ao ofício enviado pelos gerentes gerais aqui da nossa região, dizendo que esses trabalhadores, esses colegas de trabalho, têm que participar das assembleias livremente, como se eles, se fossem para a assembleia, se for deliberado greve, eles iriam acatar. Se eles tivessem a liberdade de chegar lá na assembleia e votar contra a proposta da empresa, eles perderiam a sua gratificação, o seu cargo, no momento seguinte. Então ela embarcou as suas equipes de contingência. E quando nós protocolamos esse pedido na Procuradoria, e esse pedido foi aceito, né? Nós temos uma reunião, está aqui também, vamos estar colocando no nosso site, o e-mail confirmando a reunião na Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, né? É o Dr. Ricardo José Macedo de Brito Pereira e o subprocurador-geral do Trabalho, Dr. Otávio Brito Lopes. Estão solicitando a presença de representantes da FUP e da Petrobras para essa audiência que vai acontecer amanhã às 14 horas e que eu vou estar lá em Brasília. Então essa reunião foi marcada, nós recebemos o e-mail de confirmação no dia 17 de novembro, que foi numa quinta-feira, às 10h23. O que a Petrobras faz no momento seguinte? Ora, como é que ela vai explicar na Procuradoria que ela tem 700 pessoas que furam à greve dos trabalhadores? Como é que ela vai explicar na Procuradoria que essas 700 pessoas ficam assediando o trabalhador o tempo todo? Então ela começa no momento seguinte, já na sexta-feira 18, a desembarcar as suas equipes de contingência e com a seguinte orientação: eles não poderiam, segundo relatos que nós recebemos, eles não poderiam ficar muito longe de Macaé, para que numa eventualidade, numa emergência, quando eles se fossem chamados, eles estarem próximos de Macaé para atender o chamamento da Petrobras. Porque na visão da empresa, tinha duas certezas. Primeiro, não vai acontecer nada até o dia 22, que é a data do Conselho Deliberativo da Federação. Essa é a visão, uma das visões da companhia, que ela tinha naquele momento. Segundo, ela também tinha a visão seguinte: eu preciso urgentemente descaracterizar toda a prática antissindical que eu venho mantendo nas minhas unidades, principalmente aqui na Bacia de Campos,
nas cerca de mais de 40 plataformas que temos aqui na nossa região. Então ela agiu dessa forma, de uma maneira já premeditada, para descaracterizar todo esse cenário de prática antissindical. Nós, da direção do sindicato, quando recebemos essas informações, né, da categoria a bordo e também dos nossos diretores que se encontravam nos aeroportos, nós identificamos essa movimentação da Petrobras, né, e nós decidimos que nós tínhamos que chamar a Petrobras para o nosso campo de novo. Tínhamos que chamar a Petrobras para o nosso campo de novo, pois ela sedenta do jeito que é, por práticas ilegais e antissindicais, nós tínhamos a certeza que ela faria tudo aquilo que nós queríamos que ela fizesse ao longo do fim de semana. E não nos enganamos. Nós protocolamos um documento na sexta-feira, avisando da nossa greve a partir do primeiro minuto do dia 21, para a empresa. Né? A empresa começou a se mexer, tá? Começou a se mexer. Ela conseguiu, hoje, no dia de hoje, só para a gente listar algumas das práticas antissindicais que nós temos notícia que ela já praticou. Diversas unidades já não acessam mais a Rádio NF, diversas unidades já estão com as suas equipes de contingência a bordo. Ela conseguiu um interdito proibitório, né, que é uma ferramenta que está sendo bastante utilizada pela Petrobras, no juiz da 46ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que os companheiros das plataformas e do terminal também já devem ter notícia desse interdito proibitório. Ela hoje rendeu os companheiros de Cabiúnas, que sairiam no turno das 16 horas, ela rendeu esses companheiros às 14h30, colocando segurança armado em todas as entradas do terminal de Cabiúnas, tá? E o terminal de Cabiúnas também está entupido de pelego e de fura-greve. Tudo isso práticas antissindicais e que nós estamos materializando no dia de hoje e vamos estar levando ao conhecimento do procurador do trabalho no dia de amanhã e em qualquer outra instância que a gente possa ir para desmascarar a Petrobras. Né? Eu quero fazer aqui um novo parênteses, que as pessoas podem imaginar o seguinte, aquelas pessoas que estão me ouvindo agora: pô, Zé Maria, mas essa briga com a Petrobras é muito difícil. Nunca a direção do sindicato vendeu facilidades para a categoria. Essa direção não. Nós sabemos o tamanho da briga que a gente compra e sabemos o tamanho do nosso adversário. Nós temos a consciência disso. Mas se eu viesse para vocês aqui e falasse, no mês de maio do ano passado, vamos chutar, que nós conseguiríamos interditar plataformas da Petrobras, muitos de vocês me chamariam de loucos. Chamariam a direção do sindicato de louca, né? Iriam dizer que nós estávamos sonhando porque o poder do nosso adversário é muito grande. E nós conseguimos, com determinação, acreditando no trabalho, numa parceria muito grande com a categoria petroleira, nós estamos conseguindo mostrar para os órgãos de fiscalização que nós estamos certos ao afirmar que as unidades da Petrobras, se não todas, mas quase todas, operam com risco grave e eminente para a vida dos trabalhadores. A gente vê alguns absurdos que ainda acontecem, que como todo ser humano, a gente fica desanimado, como a gente vê, por exemplo, um juiz dar uma liminar para que a P15 volte a operar sem nem ter subido na plataforma. Ele nem conhece uma plataforma e dá liminar. Isso às vezes bate um desânimo na gente, mas a gente retoma as forças no momento seguinte e já vamos trabalhar no sentido de derrubar essa liminar. Então estou dando todo esse exemplo para dizer o seguinte: a luta contra a Petrobras, ela não é fácil. Não é fácil. Mas nós, com determinação, com obstinação,
nós vamos conseguir os nossos objetivos. E nessa luta específica que nós estamos travando nesse momento, no que diz respeito a chamar, a denunciar a Petrobras por práticas antissindicais, nós já fizemos isso em 95, quando da nossa greve, nós denunciamos a Petrobras, a OIT, por ter cometido práticas antissindicais, e a Petrobras foi condenada, tá? A Petrobras foi condenada por práticas antissindicais naquela greve, e nós vamos fazer a mesma coisa agora, porque não dá para a gente continuar a ver os abusos que são cometidos dentro da Petrobras, um desrespeito total ao direito de greve, que é colocado aqui. Como é que a gente pode conceber? Hoje a gente fica imaginando o que está acontecendo com os trabalhadores do nosso terminal de Cabiúnas, das nossas plataformas, o assédio que esses trabalhadores estão sofrendo. Práticas antissindicais. É prática antissindical colocar pelego lá a bordo. E aí dizendo, com a maior cara de pau, como os gerentes aqui da nossa região colocam, que esses empregados, eles prestam um grande serviço. Está aqui no documento que nos foi entregue ontem lá no sindicato, que eles podem participar das assembleias normalmente, né? Como se eles fossem acatar o resultado das assembleias. Então, companheirada que está a bordo aí da Bacia de Campos, eu, em nome da direção do sindicato, né, nós estamos comunicando que a nossa greve ela está adiada, a greve que o início previsto para o 1º minuto do dia 21, ela está adiada, em data ainda a ser discutida pela federação e pelos seus sindicatos, que vão se reunir no dia 22. Ela não está sendo adiada por interdito proibitório, porque essa direção, nós não temos medo de interdito proibitório, nós já enfrentamos multas pesadíssimas impostas pelo TST, nós estamos simplesmente colocando para vocês que estamos adiando, porque na nossa estratégia de atrair a Petrobras para que nesse fim de semana ela cometesse todos aqueles abusos que ela comete ao longo da sua história de repressão ao movimento de greve, ela, aí volto ao primeiro ponto da minha fala, quando eu disse que a Petrobras fez exatamente aquilo que nós queríamos que ela fizesse no fim de semana. Então, nós, reafirmando para a categoria petroleira, a nossa greve, que estava prevista para começar no 1º minuto desse dia 21, ela está adiada, né? Adiada, volto a afirmar aos companheiros, nós vamos estar botando no nosso site, tem muitas plataformas que não estão nos ouvindo, por conta também dessas práticas antissindicais. Aquelas que nos ouvem, passem essa informação para as outras unidades. Eu tenho notícias, e aí, lamentáveis, né, que tem geplates de plataforma que estão utilizando o meu nome de maneira maldosa, dizendo que nós só estamos chamando essa greve porque eu tenho a ambição de um cargo na Petrobras. Essas pessoas deveriam ter minimamente a dignidade de tentar convencer os trabalhadores que a proposta é boa, ou convencê-los a não fazer a greve, e não ficar utilizando o meu nome, porque primeiro eu não dei autorização a ninguém para ficar utilizando o meu nome. Em segundo lugar, nós já estamos no 9º ano do governo popular e democrático, e eu me encontro aqui na direção do sindicato. E todo ano, a todo instante, aquelas pessoas que tentam me atacar, e aí não quero aqui fazer apologia ao meu nome, mas ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Eles querem me atingir, porque atingindo a mim, atinge a direção do sindicato. Não vão conseguir, né? Tentaram fazer isso durante o processo eleitoral na direção do sindicato. A categoria, na sua maioria, não deu ouvidos a isso, e penso que eles deveriam ser mais criativos e mais inteligentes, porque a armadilha, se é que podemos falar assim, que nós armamos para eles no fim de semana, eles que são tão inteligentes, eles não conseguiram se aperceber disso e fizeram tudo de novo, sem ter nenhuma percepção
do que nós estávamos efetivamente querendo. Então, aos meus companheiros aí da Bacia de Campos, sei que muitos companheiros vão entender a posição do sindicato, outros nem tanto e outros não vão entender, mas nós estamos numa estratégia muito bem definida do que a gente quer. Tudo que nós estamos fazendo não é nada de rompante, é tudo muito bem pensado. E nós vamos continuar nessa batida, vocês nos conhecem, sabem da nossa obstinação quando a gente quer uma coisa. O nosso objetivo maior é o melhor para a categoria petroleira, tanto os trabalhadores próprios como terceiros, e não tenho dúvida que a gente vai conseguir isso, né, para a melhoria das condições de trabalho e também das relações de trabalho nos nossos ambientes. Então, volto a afirmar, a nossa greve, que estaria prevista para começar no primeiro minuto do dia 21, ela está adiada e nós vamos estar no Conselho Deliberativo da FUP do próximo dia 22, dialogando com todos os outros sindicatos que também rejeitaram essa proposta que está apresentada pela Petrobras para traçar os próximos passos da nossa campanha. E amanhã nós estaremos nessa reunião lá na Procuradoria-Geral do Trabalho, denunciando todas essas práticas abusivas e antissindicais que vêm ocorrendo nas unidades operacionais da Petrobras. Isso não é só aqui na Bacia de Campos, é a nível nacional. O Sindicato da Bahia, que está com um movimento também em curso, lá tiveram 7 interditos proibitórios. 7 interditos proibitórios, né? Então essa é uma prática que eu quero deixar muito claro para os trabalhadores, que a gente não pode deixar passar. Não pode deixar passar, porque existem categorias, não vou me permitir não citar, que os interditos proibitórios, eles acontecem, a categoria e os sindicatos, no momento de fechamento da campanha, não discutem isso e chega achando que está tudo resolvido. Na campanha seguinte eles voltam a aparecer, aí não se discute de novo e fica as empresas se utilizando dessa ferramenta absurda, antissindical, para coibir a livre manifestação de greve dos trabalhadores. Quero desejar a todos uma boa noite de trabalho. Os diretores vão estar nos celulares agora para qualquer esclarecimento, né? E no nosso site vai também estar parte desse meu pronunciamento. Uma boa noite, um bom trabalho com segurança a todos e a todas.